Olá a todos e todas, eu sou o Davidson Viana, professor da Universidade Federal do Paraná, e hoje vou falar aqui com vocês sobre a melhor forma de ter estratégias de manejo e tratamento para os sintomas depressivos e transtornos depressivos que a gente identifica nos serviços de saúde, ok? Eu vou compartilhar uma apresentação aqui com vocês, só um minuto. Aí está. Então vamos lá. Sobre Esta aula é uma continuação da aula anterior que a gente apresentou aí formas, os critérios sim, diagnósticos para identificação dos transtornos depressivos. Falando de tratamento. Tratamento não é bem a palavra adequada, a palavra mais adequada seria acompanhamento, né? Os transtornos sim, depressivos, assim, como um todo, eles são condições, que nem a gente aprendeu, que são multifatoriais. Não é apenas o desequilíbrio, sim, de neurotransmissores que é responsável por esses sintomas, mas todos os determinantes sociais e contextos familiares, sim, econômicos e culturais que aquela pessoa está inserida. Então, apenas a prescrição de um antidepressivo não não é a forma mais eficaz de fazer o acompanhamento desses casos. Então, sim, importante a gente criar, sim, nos nossos serviços, uma linha, uma estratégia que garanta o acompanhamento longitudinal, sim, dessa população. A gente tem que tentar evitar a prática de apenas prescrever e nunca mais ver o paciente. E é importante que quando a gente estabelece um acompanhamento, né, um segmento longitudinal, a própria escuta é uma estratégia para eu fomentar, eu ajudar que a pessoa faça as reflexões necessárias de o que é que está acontecendo na sua vida, os outros elementos que influenciam nesse sofrimento que a gente está. É importante também eu tentar evitar a prática dos conselhos, né? Eu dizer para outra pessoa o que tem que fazer. A gente tem que lembrar que conselho a gente não escuta de ninguém, mas tem uma pessoa que a gente escuta os conselhos, que é da gente mesmo. Sim, é aí que fazendo a pessoa falar, né? Fazendo a pessoa se escutar é a melhor forma de você ajudar, né, você conduzir a pessoa nessa escuta da sua própria narrativa, a ajudá-la a identificar elementos importantes do seu sofrimento. Mas, claro que é, é, sim, a gente tem aquela diferenciação que eu conversei com vocês na aula passada, né? A gente tem os episódios depressivos leves e você tem os episódios depressivos moderados e graves. O interessante é que psicoterapia, outras formas de terapia, estratégias de mútua ajuda, um segmento mais próximo, escuta ativa, práticas integrativas, elas são elas são muito eficazes para o apoio e manejo dos episódios depressivos leves. Ah, Davidson, mas na minha unidade não tem nada disso. Então, pois é, a gente precisa pressionar para que tenha, a gente precisa organizar a nossa equipe para que realize outras ofertas além da consulta médica. Porque se um serviço só tem a consulta médica para oferecer, é muito difícil que a gente a gente consiga articular ofertas mais ampliadas nesse sentido. É importante também não apenas o serviço oferecer,
mas identificar no seu território outros serviços, outras estratégias e outras ofertas comunitárias para fazer parceria com elas e ampliar o nosso leque de ofertas, né? Mas o interessante é que mesmo nos episódios moderados e graves, o melhor resultado ele ainda é obtido com a combinação de todos esses outros elementos que eu falei para vocês e o medicamento. Isso é interessante que todos os livros, todos os trabalhos apontam para a mesma a direção, o acompanhamento, o segmento da pessoa com sintomas depressivos, com o diagnóstico de um transtorno depressivo maior, mesmo que grave, o melhor resultado não é alcançado com a psicofarmacologia exclusiva, e sim com a psicofarmacologia combinada com estas outras ofertas e estas outras formas de reflexão sobre a vida de cada um. E claro, algumas estratégias que ajudam a gente a ter esta linha de acompanhamento, porque muitos de vocês podem falar, mas o que eu vou conversar com a pessoa, né? Então, para além dos sintomas, para além de verificar se os sintomas melhoraram ou não, é importante que na nossa conversa, na nossa consulta de apoio e de segmento, a gente possa explorar também a experiência dessa pessoa em estar doente, sabe? De ter uma anamnese que saia um pouco da listagem de sinais e sintomas, porque às vezes a gente prende a pessoa nesta linguagem também, o que dificulta também a significação do sofrimento do outro, né? A gente tem que entender a pessoa como um todo. Se é muito importante a pessoa sentir que está fazendo parte da construção das estratégias, da melhora da sua situação. A gente tem que identificar as potencialidades desse indivíduo, e a gente tem que ser realista na conversa, né? E isso tudo, gente, são princípios de uma clínica centrada, sim, na pessoa. E este aspecto, a gente incorporar este aspecto de valorizar o saber experiencial do outro, isso faz toda a diferença para a gente implicar o outro também, tanto na compreensão do seu problema, mas como na solução dele. O que é totalmente diferente se a gente reproduzir um modelo de clínica que a pessoa lista os sintomas, a gente fala, você tem a depressão, e aqui está o seu tratamento que um dia você vai melhorar. Você cria uma relação em que você oferece uma solução e a pessoa fica esperando o resultado de você. Então, por isso que a estrutura do segmento, a gente tem que tentar aos poucos mudar para, então, aumentar a autonomia do outro, tanto no reconhecimento quanto na busca de pequenas soluções para o seu problema. Claro que a gente vai apoiar muito esta caminhada do usuário oferecendo um medicamento que reduza os sintomas depressivos. Como é que eu escolho esse medicamento, este antidepressivo? Qual é o antidepressivo que eu começo? Bem, eu vou falar para vocês que essa escolha depende do custo do medicamento, se ele é disponível gratuitamente na rede ou não, nos mecanismos de ação, no padrão de efeitos colaterais que cada antidepressivo tem, e aí eu indico que vocês assistam às aulas específicas sobre psicofármacos que estão nesse módulo do curso também.
as suas características farmacológicas, o perfil, eu já falei de efeitos colaterais e, claro, né, os outros diagnósticos, as comorbidades do usuário. É exatamente por isso que a decisão, sim, tem que ser feito em conjunto com a pessoa. Poxa, Davidson, mas não há, então, um antidepressivo de eleição que a gente tem sim a começar porque ele é mais eficaz? E aí eu queria trazer esse estudo aqui para vocês, que eu vou explicar a lógica. Aqui é uma meta-análise de 2011, que ele traz aqui, por exemplo, é uma comparação de eficácia, tá, e de aceitabilidade entre diversos antidepressivos. É uma meta-análise que pegou, sim, diversos estudos comparativos, e aí eles fizeram um trabalho legal para a gente, que resumiram, então, das diversas meta-análises comparativas, a gente fez um quadro aqui em que resume, em termos de eficácia e aceitabilidade, a comparação entre esses antidepressivos: a bupropiona, o citalopram, a duloxetina, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, milnociprano, mirtazapina, paroxetina, reboxetina, sertralina e venlafaxina. Então, são antidepressivos que, na aula específica de antidepressivos, a gente fala. Eles aí são tanto IRSS como inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, tem a bupropiona, que é dopaminérgica. Então, tem várias, digamos assim, mecanismos de ação de antidepressivos mais modernos, digamos assim. Aqui não estão os tricíclicos e tetracíclicos, porque essa classe de medicamentos já não é usada, principalmente na Europa e Estados Unidos, ela não é mais utilizada. Então, e vejam que este númerozinho que está em cada quadradinho é o odds ratio, é a razão de chances, na comparação de quantas vezes digamos, aqui eu vou dar um exemplo, o citalopram ele é melhor que o milnociprano, né? Então, o citalopram, né, eu vou pegar aqui o citalopram e fluoxetina, pronto, que são dois comuns no mercado brasileiro. Então, o citalopram ele é 1,1 vezes mais eficaz que a fluoxetina, ou seja, é igual, né? Porque quando uma coisa é 1,1 vezes mais, não é significativo. Mas e o citalopram, ele é 0,9 vezes mais aceitável que a fluoxetina, ou seja, é igual também. Então, vejam que interessante, se a gente percorrer rapidamente por essa tabela, o número prevalente é 2, né? Então, todos os antidepressivos, esse espectro de antidepressivos no coletivo, né, em meta-análises que envolvem diversos estudos, tem tanto a eficácia quanto a aceitabilidade no coletivo, né, gente? Sim, parecidas. Isso reforça ainda mais o valor que a gente tem que dar para a história individual de cada pessoa. Então, eu tenho que saber, sim, por exemplo, que uma pessoa que tem uma vida sexual ativa e que já tomou a fluoxetina e que falou que a fluoxetina atrapalhou muito a vida sexual dela, então eu com essa história, então eu tenho que, não, então eu não vou dar nenhum dos outros aqui antidepressivos que sim tem um efeito tanto de disfunção e redução da libido, né, e também de disfunção sexual, eu vou optar aqui pela bupropiona, porque essa pessoa aqui tem esta aqui específico, mas a bupropiona não tem na rede, né, não é disponível, essa pessoa tem condições de comprar, também não tem. Então, ela só tem condições de pegar na rede de saúde. Então, a gente tem entre fluoxetina, imipramina e amitriptilina. Então, a gente tem que explicar para as pessoas qual é o padrão de efeito colateral de cada um deles e a pessoa ajudar a gente a escolher, né? Porque, querendo ou não, tem um tanto de chute, né? Qual é o melhor? Não sei, é tudo igual.
em termos coletivos, mas para cada um, às vezes, a experiência é diferente, né? Porque, porque, porque cada um tem um padrão de organização, né? Sim, é de receptores, é de neurotransmissores, como a genética diferente, que vai responder sim, é diferente, com mais ou menos efeitos colaterais, com mais ou menos eficácia, a depender muito do outro. E por isso que a gente tem que valorizar muito o que o usuário nos traz, né? Se ele falar que este medicamento, eu tomei aqui o citalopram e o citalopram está deixando o meu pé direito estranho, eu tenho que considerar sim, eu tenho que dar voz a essa sintomatologia. Se isso está incomodando a pessoa, isso é significativo, sim, né? Então, pessoal, vejam que isso reforça, né, este status de saber, sim, nos reforça a posição de valor, sim, de valorização de uma decisão compartilhada sobre qual antidepressivo introduzir. Isso é importante também, que uma vez quando eu introduzo o antidepressivo, uma vez que ele chegue na dose terapêutica, ele leva, né, de 4 a 8 semanas para começar a fazer efeito, né, e para eu poder averiguar a resposta da diminuição ou não, sim, é desses sintomas. É, e, e por isso que é mais importante ainda, uma vez que a pessoa está com episódio depressivo e ele sendo grave, a gente tem um acompanhamento mais curto, e não um acompanhamento, então volta daqui a 2 meses, que só daqui a 2 meses eu vou ter uma noção de que se você melhorou, não. Porque a gente viu que a pessoa pode estar com ideação suicida, a pessoa está precisando de um apoio mais próximo. E a gente viu que não é só o medicamento que possui efeito na melhora dos sintomas depressivos, né? Então, isso aumenta ainda mais a importância de, além do medicamento, eu ter outras ofertas ou ofertar a mim mesmo, eu como médico, eu como médica, eu poder acompanhar a pessoa mais frequente e mais proximamente. Isso faz toda a diferença, gente, porque, veja, eu poderia no meu consultório falar assim, dona Maria, a senhora me falou que tem isso, isso, isso. Eu já sei. Eu identifiquei que a senhora tem depressão. Então, toma aqui um remedinho que a senhora vai melhorar, né? Então, que mensagem eu estou passando com isso? Eu estou passando a mensagem, que a dona Maria, opa, então beleza, o doutor identificou o meu problema, deve ser uma doença, e ele está me dando um remédio que vai me curar, né? Então, beleza, então ótimo. Só que vejam esse gráfico aqui. 1/3 das pessoas, elas não respondem à monoterapia, né? Ou se a monoterapia não é a palavra, porque mesmo que eu coloque 2 antidepressivos, mas a terapêutica exclusiva, sem medicamentosa, ela não vai pegar 1/3 das pessoas sintomáticas. Então vejam que se eu transformo ser o meu setting clínico, eu vendendo isso, eu vou gerar insatisfação. Então, e mais ainda, né? Eu vou levar uma cronificação, porque aí, doutor, eu não melhorei com esse medicamento, não. Então me dê um medicamento melhor aí para fazer efeito. E é diferente se eu tenho uma postura assim, né? Olá, dona Maria, puxa vida, então o que é que a senhora acha que a senhora tem, né? O que mais está acontecendo na sua vida? Olha, existe alguns medicamentos que melhoram um pouco, que tem uma chance de melhorar esses sintomas que a senhora está sentindo. Mas esses medicamentos são sintomáticos, né? Então, interessante. Os antidepressivos, pessoal, eles são sintomáticos. E eles podem melhorar
o seu sono, o seu estado do humor, mas eles não vão melhorar a sua vida. Eles não vão melhorar, sim, o que está acontecendo, os seus problemas, os seus pensamentos. Mas eu estou aqui para isso, né? Eu estou aqui para te acompanhar e, às vezes, não é só você, mas aí está o ponto de você deixar explícito essa incompletude do tratamento farmacológico, é exatamente para você listar para a pessoa que é importante associar o tratamento medicamentoso, que é importante também, mas com outras lógicas terapêuticas, né? Então vejam que e aí com isso a gente pode alcançar também este 1/3 que não tem resposta ao uso do tratamento medicamentoso exclusivo. Claro que uma vez que a gente começa o tratamento, pessoal, a gente tem que começar, sim, a gente tem que manter ele com dose plena. Então, tem uma listinha depois, e na aula de medicamentos também está explícito isso. Não adianta uma pessoa tomar, por exemplo, a imipramina, amitriptilina, que a dose terapêutica é a partir de 75 miligramas, a gente prescrever 25 miligramas, e isso não é dose plena. E quando você prescreve, né, um antidepressivo, e ainda mais que não é dose plena, além de você manter essa sintomatologia, você criou essa condição que sim, eu estou em tratamento e não preciso fazer mais nada além disso. Aqui tem, então, por exemplo, a lista dos principais antidepressivos, né, com a sua faixa sim, é terapêutica possível. Então, aqui os tricíclicos, que vocês viram na aula, né, específica disso, você tem sim, de 75 até 200, até 225 miligramas ao dia, né? Mas a dose inicial, isso que é importante. Claro que dificilmente a gente chega aqui, porque a pessoa não suporta os efeitos colaterais, que são importantes no caso dos triciclos e tetraciclos, mas é importante saber que a dose inicial não é de 25, e o comprimido, que muitas vezes é disponibilizado na unidade básica de saúde ou mesmo na farmácia, é de 25 miligramas. Já a fluoxetina, a paroxetina, aqui a sertralina, né, os IRSS, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, a dose é entre 20, né, a 10 miligramas em alguns, mas a grande maioria de 20 miligramas. Então aqui também, para a venlafaxina, mirtazapina, né, duloxetina. Então, você vê a dose inicial. E aqui também os demais. Né? Então, a gente tem que saber, né, que, às vezes, a dose terapêutica não é a quantidade de miligramas que está em um comprimido. Então, e por quanto tempo a pessoa deve tomar antidepressivos? É para a vida toda? Essa é a pergunta que a gente faz. Os antidepressivos, de novo, eles são sintomáticos, eles não previnem novos episódios, sim, depressivos. Eles devem estar em uso enquanto durarem os sintomas. A literatura não aponta ao certo um período fechado, mas ela coloca que depois que a sintomatologia reduziu, né, houve uma melhora sintomática, e essa melhora não é cura, né, não é ausência, e ela deve ser combinada com a pessoa. É a partir da narrativa, sim, da pessoa, que a gente tem este feedback. E, depois de eu estabelecer uma melhora, eu tenho que continuar tomando esse antidepressivo por uns mais 6 meses, 6 a 9 meses, depois de eu chegar nesse ponto de melhora pactuado. E depois daí eu tenho que ensaiar retirar aos poucos. É importante que na introdução do antidepressivo e na retirada dele, eu tenho que sempre
fazer uma retirada gradual, né? E uma introdução gradual também para amenizar os efeitos colaterais, né? Então, e claro que, além disso, eu tenho que fazer, eu tenho que fomentar, ofertar, eu tenho que pressionar o meu município ou sim, o meu serviço para que tenha uma oferta mais integral de atividades, ações e estratégias para apoiar as pessoas que recebem um diagnóstico de transtorno depressivo. Ok, ok, pessoal, a gente continua conversando sim, nas aulas seguintes e um grande abraço.